Uma a cada 3 empresas já está substituindo pessoas por IAs. E de acordo com o Fórum Econômico Mundial, até o final de 2025, 85 milhões de empregos já terão sido substituídos totalmente por automações com IA. Não é à toa que grandes empresários como o Elon Musk, Jeff Bezos, Mark Zuckerberg e tantos outros falam sobre a renda básica universal. Alguma coisa, alguém, o governo, as empresas, alguém vai precisar suportar, alguém vai precisar ajudar tantas pessoas que vão ficar sem emprego. E não, isso não é sensacionalismo barato. Se você olhar para as principais notícias sobre as grandes demissões que aconteceram esse ano, em 2024, você vai ver que grandes empresas como Google, Meta, Amazon e tantas outras estão fazendo demissões em volumes nunca vistos antes. A gente está falando de pessoas literalmente já sendo substituídas por IAs e robôs, como aconteceu, por exemplo, recentemente na Amazon, onde desde quando começou essa onda de demissões, a gente já está chegando no número de mais de 27 mil pessoas desligadas. Não é à toa que apareceram vários vídeos aí pela internet mostrando isso. E é claro que talvez agora você esteja se perguntando: Alan, tá, e aí? Mas será que o meu emprego está em risco? Quem será que está em mais risco? Será que são homens ou mulheres? Será que as pessoas que têm uma graduação, ou seja, as pessoas que fizeram uma faculdade, têm mais chances de não ser substituída do que uma pessoa que tem só o ensino médio? Quais são os empregos que estão em maior risco? Eu vou te mostrar tudo aqui nesse vídeo e eu tenho certeza que a resposta vai te surpreender, porque ela pode parecer um pouco contra-intuitiva. E além de te mostrar os perigos ou quais são os trabalhos e pessoas que estão em maior risco, eu também quero te mostrar até o final desse vídeo aqui como você pode se preparar para isso, como você pode se tornar uma pessoa que é insubstituível. Você deve ter visto já que algumas pessoas têm mais produtividade utilizando IA. Algumas pessoas já estão implementando elas no seu dia a dia e você consegue mensurar a sua capacidade de trabalho através de uma entrega maior. E isso, eu vou dizer para vocês aqui que é só o começo. Isso porque toda essa revolução está quase que no dia 0 ou no dia 1. Porque o que você está vendo agora de soluções em IA são as piores tecnologias que a gente vai ter. A gente está no começo dessa onda, que na verdade eu tenho dito que é um tsunami, porque diferente de todas as ondas que já passaram, essa é sem dúvida a maior delas. Aqui, com todas essas revoluções que estão acontecendo, é como se a gente estivesse comparando a tecnologia que a gente tem hoje com esse celular que está aí na sua tela. Imagina que esse é o estágio que a gente está. Você deve conhecer aí a evolução dos celulares, né? Desde aquele telefone gigantesco de antena até mesmo os iPhones e os telefones mais modernos, os smartphones que a gente tem hoje. Se passou ali uma evolução onde esteve várias tecnologias diferentes, como você está vendo aí na sua tela. Eu, Alan, acredito que a gente está nessa etapa aqui. O que acontece é que não vai levar 20 anos para a gente chegar no que a gente tem hoje. A IA é tão veloz, a gente tem conseguido evoluir tão rápido em tudo, que ela é como se fosse quase que um buraco negro. Ela consegue distorcer o espaço-tempo. Ou seja, as coisas que demorariam muito mais para acontecer, acontecem em muito menos tempo. E é por isso que essa evolução, a gente está hoje vendo no começo de tudo isso, mas ela vai se dar muito, muito rápido. Cada vez mais a gente se aproxima de algo que o Ray Kurzweil falou no seu livro escrito em 1999, que é O Espírito na Máquina, que a gente estava chegando próximo de uma singularidade. Ou seja, um ponto no tempo onde a gente não consegue mais prever o que vai acontecer, porque as coisas estão acontecendo muito rápido. O próprio Ray Kurzweil está escrevendo agora, a singularidade está mais próxima. E nesse livro, eu acompanho ele pelas redes sociais, escuto os podcasts dele, e ele falou que está sendo meio difícil de escrever esse livro, porque cada vez que ele termina, ele tem que reescrever várias coisas de novo, porque a tecnologia está mudando e ele precisa atualizar algumas coisas. E é esse ponto realmente que a gente vive. Agora, como é que isso se reflete nos negócios, nas empresas? Eu fui lá, pesquisei e vou trazer para vocês agora algumas estatísticas e algumas perspectivas que são extremamente importantes para você entender o que está acontecendo. Eu analisei várias pesquisas, mas essa aqui eu percebi que é uma das mais completas. Então, eu vou deixar o link aqui para outras pesquisas de números
que eu falei já aqui para vocês poderem conferir e ler mais sobre isso, eu acho que é importante, mas eu vou focar nessa aqui da Pew Research, que é uma das que tem a maior quantidade de dados e também tem aqui bastante referência para vocês. E ela não é uma pesquisa necessariamente recente, é uma pesquisa de 2023, de julho de 2023, mas nas pesquisas recentes que eu fiz, os números não mudaram tanto assim. Então vamos usar ela como referência aqui. Eu já deixei algumas abas abertas porque é bem interessante os dados que eles trouxeram aqui. Por exemplo, mulheres estão mais expostas a serem substituídas por IAs do que homens. Assim como pessoas que têm uma graduação, deixa eu abrir aqui, ó, tem outro aqui. Pessoas que têm uma graduação, elas estão muito mais expostas. A gente está falando de um número de 27% contra 12% das pessoas que têm apenas o ensino médio, como a gente chama aqui no Brasil, concluído. E por que eu, Alan, acredito nisso? Do motivo pelo qual isso aconteceu. É claro que aqui na pesquisa eles falam muito sobre cada um desses dados e por que eles acreditam. Eu, Alan, acredito que isso acontece muito porque nesse momento a gente vive no momento de narrow AI, AI estreita, ou seja, uma AI específica. Quanto mais uma pessoa estuda, quanto mais uma pessoa, por exemplo, se especializa em uma área, quer dizer que mais fácil é de substituí-la, porque essa pessoa ela pode ser substituída por uma IA que é específica. Agora, quando a gente está falando de pessoas que se formaram apenas no ensino médio, as pessoas normalmente são generalistas. As pessoas generalistas elas são capazes de fazer várias coisas ao mesmo tempo. Naturalmente, o mercado sempre pagou mais por pessoas que eram específicas, afinal de contas, essas pessoas investiram, estudaram por muito tempo para poder ter aquela especialidade. Acontece que a IA está mudando o jogo, porque ela consegue fazer algumas atividades, por exemplo, atividades de contabilidade, atividades de advogados, atividades de escrita, algumas vezes muito melhor que boa parte desses profissionais. Em contrapartida, como a gente ainda não atingiu a AGI, ou Inteligência Artificial Geral, a gente não tem uma capacidade muito interessante nas IAs atualmente de generalização. Ou seja, as pessoas que acabam sendo mais generalistas, elas acabam tendo vantagem sobre as pessoas mais especializadas. E isso se comprova aqui, conforme a gente está vendo na tela, nesse relatório. Ou seja, pessoas que têm faculdade com uma chance muito maior, muito mais expostos do que as pessoas que não têm. Beleza, vamos ver que mais estatísticas a gente tem aqui. Alguns empregos, quais são os empregos mais atingidos? Olha só, advogados, representante aqui no caso dos homens, né? Representante de vendas, ocupações que envolvem um computador, aqui carteiro, mensageiro, auditores, contabilidade. E no trabalho das mulheres, a gente tem secretárias, administrativo, recepcionistas, bookkeeping e aí vem vários outros. Mas tem um site interessante que eu quero mostrar para vocês aqui, que é um site que indica, é interessante até o nome do site, né? Will robots take my job? Ou seja, os robôs irão tomar meu trabalho? Esse site aqui, ele é atualizado constantemente e as pessoas podem votar aqui. As pessoas vêm aqui e votam se elas acreditam ou não nisso. Então, tem aqui o ranking feito pelos especialistas, pelas pessoas, pelos administradores, mas também tem o ranking aqui feito pelas pessoas, onde elas votam se elas acreditam ou não que aquele trabalho será substituído. Como você pode ver aqui, tem os trabalhos que são os mais quentes do momento, os trabalhos que têm um score menor, mas o que eu acho interessante é esse aqui, ó, que são os trabalhos que estão mais expostos ao risco de automações por IAs. E você pode ver aqui, ó, que tem em 100% analista de crédito. Por quê? Uma IA consegue fazer isso de uma maneira muito mais eficiente e mais rápida do que humanos. Inclusive, um dos nossos alunos da Academia Lendária é sócio de uma plataforma de pagamento e eles conseguiram aumentar em inúmeras vezes a captação, a entendimento se as pessoas que estavam tentando passar aquele cartão de crédito eram ou não farsantes, pessoas tentando dar um golpe, né? Fazendo isso, eles diminuíram o número de chargeback, pessoas que pedem de volta o valor, e com isso eles aumentaram a taxa de aprovação da plataforma. Ou seja, a gente está falando de milhões de reais que eles estão ganhando a mais por ter já colocado o IA para fazer exatamente esse trabalho aqui, que é o número 1. Existe aqui ó, o risco, o level do risco, né, o nível de risco, ele é em 100%. Qual que é a projeção de crescimento até 2031? Menos 2,5%, ou seja, só vai diminuir o número de pessoas dentro dessa área. As pessoas que trabalham na área ou que vieram aqui votar, mesmo elas indicaram que foi 71,31% de risco. Então, realmente é um dos trabalhos
mais, digamos, exposto aqui à substituição. Depois, em segundo lugar, a gente já tem escritores técnicos. Escritores técnicos, normalmente, a gente está falando de pessoas que criam documentações ou pessoas que escrevem manuais, mas eu vou dizer que até mesmo a escrita criativa, ela também está sendo altamente impactada. Outras pesquisas indicam que copywriters, redatores, têm um perigo, né, uma chance de exposição maior de até 80 e poucos por cento, 86%, se não me engano, de exposição, que podem ser substituídos por IA. Na minha própria empresa, a gente não tem copywriter. Os copywriters são IAs, basicamente, né? A gente programa elas para criar depois as copies. Então, o que mais que a gente tem aqui? Analista de orçamento. Inclusive, isso foi uma das coisas que eu fiz quando eu fui para os Estados Unidos fazer compras. Eu criei um desse para minha empresa para ajudar o financeiro. Aqui vem a parte de transporte, né? Como a gente tem carros autônomos, etc. Parte de seguro. O que mais? Aqui, ó, mercados online, especialista em análise de dados, analista de investimento e financeiro, programadores. Eu até vou fazer um vídeo aqui para o canal só para falar sobre isso. O risco, se os programadores estão ou não em risco, vai ser um vídeo que eu quero trazer para vocês, um pouco polêmico, mas vai ser interessante vocês entenderem o que está acontecendo nessa área de programação. Eu mesmo, nas minhas empresas, eu tenho 3 setores aqui, 3 times de desenvolvimento de programação. Muita coisa a gente tem feito com IA, que ajuda demais, mas é claro, eu falo mais sobre isso no vídeo que eu vou fazer, especialmente sobre se programadores estão em risco e o que vai acontecer provavelmente nos próximos anos. Então você pode ver aqui, ó, uma lista gigantesca. Eu vou deixar o link para isso também aqui nos comentários, mas chega de falar de coisa ruim. Bora falar de coisa boa? E não, eu não estou falando de TechPix, eu estou falando sobre oportunidades também nesse universo, porque olha só, 96% das empresas estão em busca de trabalhadores com habilidades de IA. Aqui mesmo, na minha empresa, eu não contrato ninguém se essa pessoa não demonstra alguma proficiência ou alguma inclinação que facilite o uso dela de IA no dia a dia dela, porque se eu tiver aqui uma pessoa que não está usando IA no dia a dia, eu sei que eu estou perdendo muito dinheiro, porque essa pessoa ela não vai ter as habilidades amplificadas, ela não vai ter sua produtividade multiplicada aí por 5, 10, 15, talvez 20 vezes com uma pessoa que tem, né, a utilização de IA no dia a dia consegue. E também outra coisa que eu acho interessante é falar um pouquinho sobre quais são os trabalhos, Alan, que vão ser mais beneficiados com IA. Então, você já percebeu ali que 96% das pessoas, nessa pesquisa que foi feita lá nos Estados Unidos, essas empresas já estão em busca de profissionais que tenham alguma habilidade em IA. Se você não quiser ficar para trás nisso tudo, é fundamental que você esteja assistindo vídeos como esse aqui, se atualizando através de comunidades, de cursos, de livros, mas é importante que você desenvolva um soft skill que é do aprendiz contínuo ou do perpétuo aprendizado. Você vai ter que estar sempre aprendendo algo novo se você quiser se manter no mercado. Porque as coisas só vão ficar mais rápidas agora. Isso só está acelerando. E tem alguns trabalhos, algumas profissões que se beneficiam muito disso. E é exatamente essas que eu quero te mostrar aqui agora. Aqui a gente está falando de analytical thinking, ou seja, thinking é a pessoa com capacidade de pensamento. Aqui são as habilidades, né? Então, quais são as top habilidades, né, de 2023, mas vale para 2024 também. Primeira coisa, uma capacidade de pensamento analítico. Segunda coisa, um pensamento criativo. Terceira, resiliência e flexibilidade. Quarto, motivação e alta consciência. Tá vendo que não tá escrito assim, vai aprender a mexer no computador, faz um curso de tal software. Essas habilidades que estão sendo mostradas aqui são soft skills. São habilidades que, se você não tiver elas, você vai estar muito mais exposto a tudo que está acontecendo, porque a gente não sabe necessariamente quais são as tecnologias que vão se manter. Eu não sei sinceramente se a OpenAI vai existir daqui a 2, 3 anos. Quando começou a internet, existiam várias empresas de servidores, várias empresas de buscadores, várias empresas de navegadores e assim por diante. Se você olhar, poucas delas existem hoje. E algumas delas que eram gigantescas, como o próprio Yahoo, hoje muitas pessoas nem sabem o que é. Então a mesma coisa pode acontecer com IAs. Talvez as empresas que existem hoje, que são gigantescas, daqui a 2, 3 anos, nem existem mais. E é por isso que você não pode ficar apegado a ferramentas. E é por isso que eu falo tanto sobre fundamentos. E quando a gente vem falar sobre essas skills aqui, é exatamente o que a gente está falando. A gente está falando sobre algo que é atemporal, ou seja,
Se você desenvolver essas habilidades, essas soft skills, você vai estar muito mais preparado para enfrentar um mercado de trabalho que, a partir de agora, vai mudar cada vez mais rápido. A profissão que você tem hoje não necessariamente é a profissão que você vai ter daqui a 2, 3, 4 anos, talvez até menos. Por isso é fundamental você prestar atenção exatamente nessas habilidades aqui, porque cada uma delas tem um motivo. Pode ver aqui, ó, curiosidade, como eu falei também sobre o lifelong learning, ou seja, o aprendizado contínuo. Uma coisa que poucas pessoas têm, e eu acabei apreciando, foi uma sorte minha, ter feito, por exemplo, um curso de eletrônica no Senai, onde eu precisei documentar as coisas, porque eu comecei a apreciar documentações lá quando eu tinha 16 anos. Eu entendi o quão difícil, tão chato é criar um manual. Desde então eu comecei a ler manuais. Mas esse technological literacy aqui, que tá falando, essas 6, é basicamente tu começar a desenvolver essa habilidade, eu diria que é uma habilidade realmente, de aprender e estudar o conteúdo técnico lendo manuais, eu diria até. Não só livros técnicos, não só fazendo videoaulas e cursos, mas as principais fontes de informação hoje são as documentações. Você entrar na OpenAI para entender como funciona uma engenharia de prompt, ou na Anthropic, ou qualquer outra empresa de LLMs, você lendo a documentação você já aprende pra caramba. Então, essa é uma habilidade fundamental. Pode ser chato, você vai ter que ler em inglês ou usar o Google Tradutor para poder fazer isso, mas ela é fundamental. E aqui tem outras, eu vou deixar essa lista aqui embaixo também, porque eu quero avançar no nosso vídeo. Vamos ver aqui, ó, as habilidades que vão se erguer, né, que vão começar a ser cada vez mais valorizadas. Você vê que, basicamente, são as mesmas anteriores, só com uma ordem diferente. Ah, tem uma coisa aqui que não estava antes, que é System Thinking. Eu quero fazer um vídeo só sobre isso, é umas coisas que eu sou apaixonado. Se tem duas coisas que eu sou apaixonado, é por Clear Thinking, ou seja, um pensamento claro, e um pensamento sistêmico. Eu adoro essas duas coisas. Foram elas que me levaram até a IA, foram elas que me levaram até o segundo cérebro com IA, que é o Obsidian. Eu já estudei muito sobre isso e é o que eu busco sempre desenvolver. Não é à toa que eu criei, inclusive, um prompt, que se você quiser, deixa aqui nos comentários, digita assim, ó, prompt de modelo de pensamento. Porque eu criei um prompt no Claude AI, onde eu jogo um livro, jogo um vídeo e ele consegue quebrar todos os modelos mentais daquele vídeo ou daquele livro e me entrega já, inclusive com mnemônicos, para eu lembrar sobre esse modelo mental. E isso é uma das coisas que está dentro do que seria um pensamento sistêmico. E essa é uma das habilidades aqui que a gente está vendo que vai ser extremamente valorizada. Além disso, nós temos aqui novos, né? Motivação, já tinha antes, AI e Big Data, ou seja, conhecimento de dados, né? Eu até gosto de falar para meus alunos que, basicamente, quando a gente vai aplicar a IA generativa para negócios, a gente tem duas áreas que a gente precisa dominar. A primeira delas é engenharia de prompt e a segunda é saber trabalhar com dados. Dentro de trabalhar com dados, tanto tratar os dados, quanto também entender como recuperar eles. A gente está falando de ETL e de RAG, ou seja, ETL é a parte de tratamento, né, extração, tratamento e carregamento, e a parte de RAG, que seria a retrieval, que é buscar esses dados num banco vetorial, num banco de dados e trazer para alimentar uma IA. Então, quando você vai trabalhar com IA generativa, basicamente você precisa pelo menos dominar essas duas habilidades. Bora agora falar sobre os trabalhos que vão ser mais dificilmente substituídos. Para isso, eu vou usar novamente aqui aquele site que eu mostrei para vocês, né? O link do site eu vou deixar aqui embaixo, mas basicamente é Will Robot Take My Job, ou seja, será que um robô vai tomar meu trabalho.com? E nele você tem várias categorias aqui. Tem aqui, ó, o highest score, ou seja, o mais quente do mercado. Tem um interessante que é esse aqui, que são os mais buscados. Quem que tá normalmente mais buscando? Quem tá com mais medo? 70% das buscas deles são programadores, gente. 70% das buscas desses sites são programadores. Então eu vou clicar aqui para ver, ó. Vamos ver, agora fiquei curioso. Quem são as pessoas aqui, ó? 70% das pesquisas são programadores, o mais pesquisado, né? O mais popular aqui, o mais visto, são programadores. E eles têm um risco de substituição de 70%. A projeção de crescimento para 2031 é de menos 10%, ou seja, programação não é mais a profissão do futuro. Pelo menos é o que tudo indica, né? O risco que as pessoas votaram aqui foi de 63,18%. Depois, advogados, pesquisando também se vão ser substituídos, o risco deles está em 22% a 32%. Eu diria que mais, tá? Eu diria que advogado está um pouco abaixo só de programadores. Eu, Alan, colocaria bem mais alto esse valor aqui.
Web designers, né, ou desenvolvedores de web, em 30, 53, 60% de risco, e aqui tem vários outros. É mais interessante do que a outra lista que eu mostrei para vocês, essa aqui, porque ela realmente mostra o que as pessoas estão pesquisando, né? Então, aqui a maioria das pessoas que se sentem ameaçadas, elas pesquisam, acaba ficando mais popular e a gente tem aqui uma assertividade maior sobre as profissões que realmente estão em perigo. Mas vamos lá, vamos voltar para as profissões que vão continuar existindo e vão continuar sendo muito bem pagas. Essas aqui são as top profissões que têm o menor risco de automação. Gerenciamento de emergência, engenheiro civil, ocupação de terapia, professores de antropologia, enfermeiras, hospitais, neuropsicólogos, neurocientistas, neurologista, e daí vai, né? A gente tem vários aqui, principalmente na área da medicina. Você pode ver aqui, ó, dentistas, enfermeiros, e aqui vai bastante dessas áreas. Aqui é o high score jobs, são os trabalhos mais altos, né, aqui em todos os scores, ou seja, que são os que têm menos risco de serem substituídos e que ganham mais. Então aqui tá, inclusive tem o valor em dólares, né, do salário anual, e também os riscos aqui. Crescimento para enfermeiras é de uma projeção de crescimento, enfermeiros e enfermeiras, de 45%, ou seja, é um dos trabalhos mais bem pagos e com risco zero. A gente já teve experimentos de utilização de IAs para tratamentos de pessoas, principalmente pessoas mais idosas que estavam precisando de um apoio psicológico, e funcionou super bem, mas realmente as pessoas, elas preferem muitas vezes esse calor humano, e por mais que a gente tenha muitos avanços na robótica, eu acredito que esse cuidado de uma enfermeira, onde é aplicado injeções e cuidados muito, nuances, né, muito pequenas, eu acredito que vai demorar um pouquinho mais para a gente ter robôs realmente para automatizar isso. Então até 2031, 45,7%, pelo menos nesse site aqui, apontando para o crescimento com risco de zero. O que as pessoas votaram aqui foi de risco de 27,6%. Como eu falei, existem experimentos, sim, sobre atendimento na área de medicina e várias coisas que mostram que IA substituirão algumas etapas, mas realmente eu acredito que enfermeiras não. Depois a gente tem os terapeutas aqui, que são de parte física, né, de, por exemplo, fazer exercícios, fazer recuperação das pessoas, um fisioterapeuta. E aqui também, com risco basicamente zero. E aqui vocês vão ver que a maioria das ocupações são na área de saúde. Por quê? Porque realmente a parte mais técnica está sendo cada vez mais sendo substituídas por IAs. Inclusive, teve uma declaração de uma das engenheiras da Anthropic. Se você não sabe, a Anthropic é uma das maiores empresas de IA do mundo hoje. E essa engenheira, ela falou que até 2027, ela não saberia se ela teria ainda o emprego dela. E ela não saberia se ela poderia continuar praticando essa profissão dela, que é uma research, ela é uma pesquisadora de IA. E ela não sabe se ela vai continuar tendo emprego até lá, porque ela acredita, e ela está lá dentro de uma das empresas que está apontando para a AGI, para a AGI, que ela será substituída por IAs. Então, quais são os trabalhos que eu, Alan, considero que vão ser cada vez mais valorizados? Se você olhar para os Estados Unidos, para a Europa, principalmente os Estados Unidos, a gente está sempre um pouco atrás. E o que acontece lá costuma acontecer aqui também. Muitos diziam que a gente estava há 10 anos, 5 anos atrás dos Estados Unidos. Talvez, com essas tecnologias e tudo mais, em alguns aspectos a gente não esteja mais tão atrás assim. À medida que o tempo passa, no momento atual, a gente tem tecnologias que fazem as pessoas viverem mais tempo. Logo, essas pessoas precisam de mais cuidados. Não é à toa que enfermeira ali é o top 1 das profissões. Essas pessoas vão precisar de cuidados médicos. E você pode ver que pela lista ali, a maioria dessas profissões são médicas. Mas tem outra coisa que está sendo extremamente ignorada, que é a mão de obra. Porque por mais que a gente tenha projeções de ter um robô a cada humano até 2030, essas profissões que exigem trabalhos manuais, elas são profissões que não são muito valorizadas. As pessoas, os pais dessas pessoas que trabalham com mão de obra, eles não se sentem também valorizados, logo eles querem que os filhos estudem, que o filho vai lá e se esforça, inclusive pagando uma faculdade às vezes. Só que, como você está vendo,
O maior risco não é de quem tem o ensino médio, é de quem tem uma faculdade, 27% contra 12%. Ou seja, pessoas generativas ganhando de pessoas que foram, se tornaram especialistas. Então, mão de obra, na minha visão, é uma das profissões que vai cada vez ser mais valorizada. Seja eletricista, seja marceneiro, seja o que for, a gente vai ter uma valorização cada vez maior desses profissionais pela falta deles. A gente já sabe que profissionais nessas áreas que são bons são muito valorizados e vão ser cada vez mais a partir de agora. E eu nem preciso dizer, né, que as profissões que envolvem diretamente IA são atualmente as profissões que são mais valorizadas de longe. E para comprovar isso, eu fiz questão aqui de compartilhar um pedacinho do meu segundo cérebro com vocês e mostrar aqui algumas informações. Inclusive, se você quiser que eu grave conteúdos aqui no meu YouTube sobre segundo cérebro, mostrando como é que eu organizo ele, como é que eu crio conteúdos a partir dele, então deixa um comentário aqui chamado Obsidian, que é a ferramenta aqui que eu tenho, essa aqui, ou digita segundo cérebro para eu saber se vocês estão interessados nesse conteúdo aqui. Mas deixa eu entrar aqui no conteúdo sobre as profissões de IA que são extremamente valorizadas. Isso aqui foi uma pesquisa feita, para você ter uma ideia, isso aqui é o salário ano. Olha só, engenheiro de machine learning, $110 mil ano. Engenheiro de IA, $160 mil ano. Existe inclusive aqui, gente, é o piso, tá? A própria Spotify, por exemplo, abriu uma vaga de engenheiro de IA com um salário anual de mais de $1 milhão. Se você olhar para os principais nomes da IA hoje em dia, nenhum deles recebe menos aí do que 500, 600 mil dólares por ano. Muitos deles, inclusive, recebem bem mais de $1 milhão. É claro que isso é uma coisa muito do momento. Talvez, quando a gente tiver IAs que consigam fazer esse trabalho, consequentemente, vai cair. Como é um trabalho que envolve um bom tempo de estudo e de maturação, né, de maturidade da pessoa, de senioridade, não é um trabalho que é tão fácil assim, do dia para a noite, você se tornar aí um engenheiro de IA, um engenheiro de machine learning. Engenheiro de visão computacional, engenheiros, pode ver que aqui a maioria são pessoas que tiveram que se dedicar por muito tempo. Essas aqui são as profissões. Só que a partir da 8ª profissão aqui que entra dentro dessa possibilidade das pessoas comuns poderem surfar essa onda e ganhar muito dinheiro com IA. Eu estou falando aqui de desenvolver negócios a partir de conhecimentos de IA, gerente de produto, ou seja, criar produtos com IA, e também ser um consultor IA. E nem estou falando das outras profissões que eu já falei aqui, as 5 formas, que é uma sequência, se você não assistiu ainda e quer assistir a sequência de vídeos onde eu falo sobre os 5 tipos de negócio com IA, eu vou deixar um card aqui em algum local desse vídeo agora, e você clica aí para assistir depois esses vídeos também, onde eu explico em detalhes quais são os tipos 5 de negócios que você pode trabalhar com IA. Agora, o que eu quero dizer aqui com, basicamente, essas profissões aqui que eu acabei de mostrar, é que está muito aquecido o mercado por uma falta, inclusive, de profissionais. Por que estão pagando mais de $1 milhão por ano por um engenheiro de IA, por um engenheiro, basicamente, de software que se especializou em LLMs, em machine learning, etc. Porque o mercado está evoluindo muito rápido e tem poucos profissionais para poder atender essa demanda. Alan, eu não tenho faculdade de computação, não tenho faculdade de engenharia de software, o que eu faço? Eu vou largar tudo agora e vou para uma faculdade? Não necessariamente. Até porque até você concluir a faculdade, talvez essas profissões nem existam mais. Então, primeira coisa é calma nessa hora, porque você pode potencializar aquilo que você já faz com IA. Nessa primeira leva, não vão ser IA substituindo humanos, até porque as IAs são IAs específicas, mas humanos que usam IA substituindo humanos que não usam IA. Então, uma forma de você ficar à frente e você não fazer parte das estatísticas que já são reais é você começar a implementar IA no seu dia a dia, independente de qual profissão você tenha. Ou seja, comece utilizando de uma forma como usuário normal. Baixe um aplicativo, por exemplo, do ChatGPT, que é gratuito. Você pode baixar aí no seu Android, no seu iPhone. Baixe ele, crie uma conta. Hoje você tem acesso ao GPT-4o de graça já, através do ChatGPT, que é uma das melhores IAs que existem no mundo. Até pouco tempo atrás, se você chegou a testar o ChatGPT sem ser o pago, ou seja,
o ChatGPT 3.5, eu sei que você deve ter se frustrado. Ele esqueceu o que estava conversando com você, ele não fez o que você pediu, ou se fez, fez meio mal feito. Isso é porque o ChatGPT 3.5 foi... lembra dos celulares que eu falei no comecinho desse vídeo? Ele é como se fosse aquele celular com um antenão, aquele celular que nem a tua avó gostava de usar. Agora você tá ali com aquele Nokia inquebrável, aquele que tem o joguinho da cobrinha. Ele é bem mais divertido. É isso que você tem nas suas mãos. Você pode baixar o ChatGPT e começar ali a utilizar, fazer ligação, conversar com ele, tirar dúvidas. Eu mostrei para algumas pessoas que trabalham aqui na minha casa e trabalham comigo em outros setores que não são pessoas técnicas, são pessoas que prestam serviços aqui na minha casa, e elas mesmas tiraram fotos, às vezes, para resolver alguma coisa, tiraram alguma dúvida técnica, por exemplo, de alguma coisa relacionada à jardinagem, e estão conseguindo já utilizar no dia a dia. Então, se você é um usuário que não está acostumado com isso, só baixar o ChatGPT e começar a utilizar ele já é uma boa. Mas se você quer realmente cair de cabeça, se aprofundar, então, novamente, eu vou te dizer o que eu falei ali quando estava falando das habilidades. Você precisa desenvolver a habilidade de engenharia de prompt e você precisa desenvolver a habilidade de compreensão de dados. Eu não estou falando para você virar um cientista de dados, estou falando para você entender um pouquinho como as coisas funcionam. Alan, aonde eu vou encontrar essas informações? Você já está no lugar certo aqui, eu vou tentar buscar trazer essas informações da melhor forma para você. É claro que se você quiser se aprofundar, eu criei uma escola de IA, e não porque eu imaginei que algum dia eu faria isso, mas porque eu gosto de estudar isso, eu gosto de botar em prática, as pessoas me pediram, e aqui vai estar o link também da minha academia lendária. Agora eu quero saber de você aí. O que você achou de tudo isso que eu mostrei? Eu tenho muito mais informações, tenho muito outras pesquisas que eu posso mostrar, eu pretendo trazer em vídeos futuros um pouco mais sobre isso, mas eu quero saber de você aqui nos comentários o que você achou de tudo o que eu mostrei. Se você está sentindo algum tipo de medo, alguma ansiedade, eu quero dizer que é super normal. À medida que a gente entra em mercados, em momentos inclusive da história da humanidade, que envolve uma transição muito grande, existe uma insegurança muito grande porque o futuro é incerto. Só que eu quero que você entenda também que, apesar de tudo isso parecer assustador, ele guarda também uma grande oportunidade. Essa mudança do mercado guarda a oportunidade de troca do dinheiro de mãos, porque toda vez que existe uma grande revolução no mercado, esse momento é o melhor momento de você conseguir construir riqueza. E eu posso falar sobre isso porque lá em 2014 eu comecei no marketing digital. Então eu peguei várias ondas, eu peguei a onda do comecinho do marketing digital, eu peguei a onda de Bitcoin, onde eu comprei Bitcoin barato, depois eu entrei dentro do próprio marketing digital em várias ondas internas de tipos diferentes de produtos. Então eu entendi como surfar, digamos, esses momentos. Só que o que está acontecendo agora é algo que é gigantesco. Vai acontecer muito mais rápido do que foi qualquer outra onda, seja a da internet, quando começou lá, essa onda do www, né, dos portais e tudo mais, além do marketing, muito além de qualquer outra coisa. Isso que a gente está vendo é realmente talvez a maior mudança que a gente já teve na humanidade. A gente está recém no comecinho disso, e eu sei que quando eu falo isso para algumas pessoas pode parecer que eu estou exagerando, que é um sensacionalismo, talvez, esse cara só quer vender um curso. Gente, não precisa comprar nada de mim. Se você só escutar o que eu estou te dizendo aqui e levar a sério, sinceramente, eu já vou ficar feliz porque eu cumpri aqui o meu papel fundamental de ser um comunicador. E como comunicador, a minha ideia aqui não é ficar fazendo o que muitos jornais fazem para obter a tua atenção, que é ficar gerando medo. Não, eu vou te mostrar aqui coisas reais que realmente estão acontecendo e que eu acredito que é importante você estar atento, mas sempre com o viés de um otimismo realista ou de um otimismo racional, como eu falei no meu episódio do Vida Lendária, meu podcast, onde eu falo só sobre como você consegue obter também essa capacidade de olhar para as coisas que estão acontecendo, mas conseguir entender de uma forma racional como aquilo pode ser positivo. Porque se você olhar para os aspectos corretos, digamos, que são bem mais benéficos, você vai ver que a gente vive no maior momento de abundância da humanidade. E é isso que eu quero que você entenda. Que a gente tem uma capacidade hoje de gerar riqueza que é absurda. Se você está interessado
em se manter atualizado, sem ficar pirado na batatinha porque você está vendo informações negativas demais, então já deixa aqui o like, se inscreve no canal, porque eu pretendo trazer mais vídeos para você, te mostrando, como eu mostrei nesse aqui, formas que você pode se manter insubstituível. Formas de você ser uma pessoa que vai só se beneficiar de todas essas mudanças. Se você gostou desse vídeo, então compartilha com as pessoas que você acredita que já estão quase que com o pezinho na cova para serem substituídas por IAs, para elas poderem acordar para a vida. E eu te espero no próximo vídeo.